Bom dia, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde, em oração na esperança de tempos melhores. Fizemos um percurso da racionalização religiosa e desencantamento do mundo mágico até chegar no ascetismo protestante. A religião que, através dos sacerdotes, profetas do judaísmo antigo, desencantaram o mundo mágico, posteriormente viria a ser desencantada pela própria ciência, como veremos nesse módulo. O reinado da ciência, com a sua proposta de uma racionalidade instrumental, que a tudo desencanta, relegando para o mundo das abstrações a crença na realidade transcendente, desloca a religião para a periferia da área de interesses dentro da sociedade, tendo seu início com o iluminismo, inaugurando uma nova fase do pensamento da cultura ocidental, em que a luz da razão contrapõe a luz da fé. A religião que por tanto tempo permeou a realidade social, acaba cedendo espaço para o reinado da ciência e da técnica. Então, por consequência disso, o primado do transcendente também vai ceder espaço para o primado absoluto do empirismo, que é próprio da ciência. E as certezas do mundo abstrato, isto é, a fé no transcendente, que permeava ali a realidade social na Idade Média, vai ceder espaço para o determinismo cego da racionalidade instrumental, que declara só existir objetivamente o que passa pela experimentação empírica, aquilo que pode ser submetido à experimentação laboratorial. Por fim, temos o triunfo da filosofia sobre a teologia, que equivale a dizer que é o triunfo da razão sobre a fé, provocando o deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico, como vimos no módulo anterior, em que o indivíduo moderno passa a se referenciar não mais pelos valores da religião, mas por sua própria razão. E a ciência desacredita a religião por seu objeto, porque não é passível de experimentação empírica. Deus não pode ser reduzido ali a uma coisa que possa ser experimentada no laboratório, e vai qualificá-la de irracional em função disso. E aí a própria ciência vai assumir o papel de única via possível e plausível para explicar a realidade que nos cerca e conferir sentido à vida das pessoas. É impossível não reconhecer os benefícios proporcionados pela ciência, mas ela também produziu malefícios. Com o conhecimento de como funciona o mundo, por exemplo, possibilitado pela ciência, aumenta-se de modo extraordinário a expectativa de sobrevivência na vida do planeta. No que toca à sustentabilidade da vida, que é um assunto muito discutido nos dias de hoje, aponta para a necessidade de uma conscientização de que vivemos se a natureza também vive, necessitando, portanto, preservá-la sob pena de um dia não sobrevivermos. A natureza ela pode sobreviver, mas nós não sobrevivemos. Mas todo o progresso da ciência e da técnica não significou necessariamente um progresso humano. Recordamos aqui o absurdo do Holocausto, com a dizimação de milhões de judeus ali nos campos de concentração. E também a da bomba atômica, que dizimou milhares de pessoas, em torno de 240 mil pessoas, ao ser lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Com o desenvolvimento tecnológico desordenado, ao separar o homem da natureza, a ciência acabou mostrando-se incapaz de unir o homem novamente a ela. Com isso, o homem a dessacraliza, retira dela não só o que precisa para sobreviver, mas vai ter um excedente aí, para o acúmulo do lucro, ou seja, ele vai ser motivado por uma racionalidade instrumental que visa o lucro, cuja lógica, os meios justificam os fins. Então, sobre o reinado da ciência, que melhor se traduz na ideia da morte de Deus, ao impor a razão no lugar da fé, força um eclipse do sagrado, referido por João Batista Libânio como a privatização da religião, em que a mesma sai da esfera de interesse social, radicando para a intimidade das pessoas. Com isso, muda a sua função social. Em vez de manter a unidade da sociedade, sendo uma força ali para criar harmonia, coesão social, passa a atender às necessidades das pessoas, movidos por uma racionalidade instrumental cujos meios justificam os fins. Sobre a incapacidade da ciência no sentido de substituir a religião, reinando em seu lugar, Pierucci diz que ela não tem poder de orientar-nos,
Uma das limitações mais difíceis de aceitar é justamente essa incapacidade da ciência de nos salvar, de nos lavar a alma, de nos dizer o sentido da vida num mundo que ela desvela e confirma como não tendo em si objetivamente sentido algum. Então a ciência ela não dá conta de dar sentido à vida das pessoas, né? Função essa que é própria da religião, porque só dá sentido à vida das pessoas aquele que está radicado na transcendência, que é Deus. Ao desencantar a religião, relegando-a para a periferia, fica aberto o caminho para os nihilistas, para os existencialistas afirmarem a morte de Deus e o fim da religião. E quem melhor vai expressar essa ideia da morte de Deus é Nietzsche. Em sua obra A Gaia Ciência, na parábola do homem louco, né, que em plena luz do dia acende uma lanterna ali e sai, né, na praça a gritar, né, na praça central da cidade a gritar: eu busco Deus, eu busco Deus. Como houvesse muitos ateus ao seu redor, as gargalhadas se sucederam. Que ocorreu com o teu Deus? Será que ele se perdeu? Ou se escondeu? Ou tem medo de nós? Onde está Deus? Gritou o louco. Eu lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Todos somos assassinos. Mas como podemos fazer isso? Como é que podemos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? Que fizemos nós ao desligar nossa terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde vamos nós agora? Para longe de todos os sóis? Não estamos nós mergulhando sem cessar, para trás, para o lado, para a frente, em todas as direções? Não estamos errando como se por um nada infinito? Não estamos sentindo o hálito do espaço vazio? Não é verdade que tudo está mais frio? E a noite não está ela vindo por todos os lados? Não é verdade que temos de acender lanternas pela manhã? Já não estamos ouvindo o barulho dos coveiros que estão sepultando Deus? Depois se informou que naquele mesmo dia o louco entrou em várias igrejas e cantou seu requiem a eterno Deus. E quando foi levado para fora e inquirido acerca de sua atitude, ele respondeu sempre: o que são essas igrejas, senão os sepulcros, os túmulos de Deus? Então nós temos aí essa sentença de Nietzsche, né, nessa parábola do louco, que gerou diversas interpretações, inclusive a contrapartida: Nietzsche está morto e Deus está vivo. Então é comum a gente ver em camisetas, escrito na frente e atrás, aquela frase que foi pintada no muro na França: Deus está morto, assinado Nietzsche. E nas costas da camiseta, Nietzsche está morto, assinado Deus, para dizer que Deus continua vivo e Nietzsche morreu, né? Então aquele que declarou a morte de Deus, ele não tinha esse poder, porque ele também estava ali, faz parte da sua condição a morte, como é próprio da condição humana morrer, mas Deus continua vivo. A negação radical de Deus torna-se um pressuposto para o advento do antideus, super-homem. Na obra de Nietzsche, assim falava Zaratustra. Então, o super-homem, conforme é concebido por Nietzsche, é superior a si mesmo, ocupará o lugar do Deus supramundano, ou seja, do Deus transcendente, tem por característica ser hábil, valente, amoral, ou seja, está acima do bem e do mal, e guia-se somente por sua vontade de poder, sua energia vital, ali, né, tendo como referencial a própria razão. Qual que era a pretensão de Nietzsche ao criar esse tipo de super-homem? Se refere ali à completa destruição dos valores cristãos, em que cada indivíduo é responsável por suas próprias ações no mundo sem Deus. E sem sanção divina ou de outra natureza para seus atos, né, cabe ao indivíduo forjar seus próprios valores em total liberdade. Então, referenciados ali na ciência, na técnica e na própria razão, mas não mais nos valores substantivos da religião. Vejamos o que pensam alguns autores sobre a morte de Deus em Nietzsche. O filósofo italiano Gianni Vattimo, e aqui eu lembro uma particularidade, que ele era ateu e se converteu ao cristianismo após uma leitura em que Jesus diz: já não vos chamo servos, mas como amigos, porque ele não aceitava o cristianismo
porque no judaísmo ele julgava que Deus era muito cruel, que Deus tratava os seus filhos como se fosse um verdadeiro escravo. Então, quando ele se depara com essa declaração de Jesus, já não vos chamo servo, mas de amigos, aí ele se converteu. Então, Giovanni Vatiman ele dirá que o processo de racionalização religiosa fez com que o homem de hoje não se sinta mais a necessidade de crer em Deus e que tal crença passou a ser vista como uma mentira inútil e obsoleta por parte justamente daqueles a quem, em nome dele, foi sempre ordenado para não mentir. Isso justifica a afirmação de Nietzsche de que foram os fiéis que mataram a Deus. Já o teólogo alemão Jürgen Moltmann, autor da Teologia da Esperança, uma obra fantástica, e que é obrigatória no pensamento para uma leitura, para conhecer um pouco do pensamento teológico contemporâneo, ele é da opinião de que a morte de Deus que Nietzsche anuncia é atribuída ao ser humano que o mata e não ao esvaziamento do próprio Deus. Moltmann entende a morte de Deus como exaltação do ser humano acima de si mesmo. Marquez é da opinião de que a filosofia nihilista, a que chama filosofia do nada, como não sentido da existência humana, como absurdo da vida, influenciou profundamente a época moderna. Mas o resultado final é a experiência dramática da morte do homem, imersa numa solidão desesperada, porque sem Deus e sem a referência ao fundamento absoluto da própria existência, o homem tropeça na descoberta dolorosa do não sentido da vida e desemboca inexoravelmente na desumanização da existência, exposta pelo existencialismo ateu e desesperado de Jean-Paul Sartre. Então, com base em Marquez, Martinelli defende que o anúncio da morte de Deus em Nietzsche serviu de alerta ao cristianismo, constituindo um desafio e uma provocação aos cristãos para que vivam mais coerentemente a própria fé, para que falem cada vez mais adequadamente de Deus, sem reduzir a sua grandeza a simples instrumento de consolação. A gente vê que hoje Deus foi reduzido a uma panaceia de todos os males, foi reduzido a uma função unicamente terapêutica, como nós veremos mais para frente. Da mesma forma que Marx e Freud, com a intenção de atingir a fé cristã, Nietzsche acabou contribuindo para desmascarar suas contrafacções, para corrigir suas interpretações desviantes. Então nós temos aí em Nietzsche uma contribuição para que os próprios cristãos fizessem uma autocrítica e verificassem que de fato estavam matando Deus dentro de si. Mas nem Deus morreu, nem a religião desapareceu, pois hoje encontra-se em toda parte, assim como vai dizer Daniel Revelegé, que a religião está espalhada por toda parte. Isso é sinal de que Deus está vivo mais do que nunca. Só que para muitas igrejas, Deus foi reduzido de fato a uma panaceia para todos os males. Então o que temos não é nem a morte de Deus e nem o fim da religião, mas o eclipse de Deus, vai dizer Martin Buber, o eclipse do sagrado, vai dizer Aquaviva, ou então a religião invisível, como afirma Thomas Luckmann. Então nós temos esses autores aí afirmando o eclipse do sagrado e não o desaparecimento ou a morte de Deus propriamente dito. Sobre o eclipse do sagrado, que acontece no âmbito social, sendo conduzido para a intimidade das pessoas, vai provocar o esvaziamento funcional da religião, em que os valores religiosos absolutos, próprios da racionalidade substantiva da religião, em que os meios não justificam os fins, são relativizados. O indivíduo moderno passa a ter outra hierarquia de valores, passa a ter um referencial de valores não mais ali, definidos pela transcendência, definidos por um Deus, como os 10 mandamentos, por exemplo, mas os valores próprios de uma sociedade secularizada, de uma sociedade que se declara funcionar tranquilamente sem a presença de Deus. Então são outros valores, aí muda-se os padrões de vida também, que estabelece novos padrões que passam a serem definidos não mais a partir da religião, mas a partir do individualismo. Então quem vai ditar as regras não é mais a religião, mas o indivíduo com suas necessidades, o indivíduo com seus próprios interesses.
o que vai definir, inclusive, a forma de ser da religião pós-moderna. Que, ao invés de prestar culto a Deus, vai funcionar como a forma de dar resposta às necessidades mais prementes do indivíduo, que é muito terra a terra. Uma das consequências que se faz sentir com o eclipse do sagrado é o deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico. Aqui nos vimos referindo em que acontece uma substituição de uma visão teocêntrica para a antropocêntrica, em que Deus é o ordenador do mundo e referencial absoluto do indivíduo, por uma visão antropocêntrica, em que o indivíduo passa a ser o ordenador do mundo, tendo como referencial absoluto a sua própria consciência, ou seja, a razão, e não mais a voz de Deus a dizer para ele o que ele deve e o que ele não deve fazer. Ora, se antes Deus era o centro e a medida e a forma do ser, ou seja, era o parâmetro ali, o modelo de ser pessoa, de um ser criado à imago Dei, à imagem e semelhança de Deus, a religião desempenhava o papel de mediadora entre o sagrado e o profano. Era uma questão social e passa a ser questão de foro íntimo, né? Agora, de opção pessoal. Então esse deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico vai retirar a religião da sua função social e que passa a atender a questões de foro íntimo das pessoas, dos indivíduos. Então agora o homem passa a ser o centro de tudo. A razão atinge sua maioridade, se antecipa da religião. E o homem passa a criar universo científico e moral conforme as normas por ele mesmo ditadas. Ou seja, o que vai dizer ao indivíduo o que ele deve fazer, o que não deve fazer, não é mais a religião, mas sua própria razão. Eu quero isso, eu posso. Uma das consequências mais visíveis do eclipse de Deus é a perda de sentido da vida, né? Em que o ser humano entra na mais profunda crise, ou seja, ele cai num profundo vazio existencial, pois perde a bússola que o conduzia, né? Essa bússola na qual por ela ele se direcionava é arrancada das suas mãos. Isso vai provocar uma perda do referencial absoluto, em que o homem fica à mercê da ciência, que é totalmente incapaz de dar respostas. Quem sou? De onde venho? Para onde eu vou? Que são essas perguntas ontológicas feitas pelo homem. O progresso da ciência e da técnica não implicou, paralelamente, o progresso do ser humano. Não correspondeu a uma humanização do indivíduo. E aí nós nos deparamos com um contraste dramático. Se antes, na era primitiva, o animismo havia dotado a coisa de uma alma, uma pedra, por exemplo, tinha uma alma, tinha uma força, um poder extraordinário, agora na modernidade a racionalidade por meio do industrialismo acabou por coisificar almas, ou seja, transformou pessoas em meros produtores e consumidores daquilo que produz. O Adorno e Horkheimer vai reconhecer que o ser humano foi coisificado. A ciência transforma o homem naquilo que ele não é na sua essência. Ali na religião, a sua essência é de um homem criado à imagem e semelhança de Deus. E aí a ciência vai transformar esse homem num especialista sem espírito, um homem sem coração. Na sua condição de indivíduo autônomo, o ser humano ele vai sofrer com as suas próprias consequências, né? Devido às consequências das suas próprias decisões, movidos pela razão e não por um referencial transcendente, faz com que o indivíduo chegue ao extremo da irracionalidade. Ou seja, eu quero isso, a minha razão diz que eu posso ter, então eu vou partir para cima e ter. Vê uma mulher bonita, aí eu quero essa mulher para mim, e vai e estupra. Então, movido pela irracionalidade, pela perda ali dos valores que é próprio da religião, perdendo ali o seu referencial para a sua vida cotidiana, ele vai se transformar em lobo a devorar o próprio homem. Ora, nós vivemos dentro das nossas casas, quem mora em casa, né? Até mesmo quem mora em apartamento passa por esse tipo de situação, tem medo de ser invadido. Mas a gente que mora em casa, a gente vive como se fosse uma verdadeira prisão. O muro já não pode ser baixo, porque se for baixo o indivíduo pula, vem nos assaltar, vem roubar ou mata, né? Amarra as pessoas, coloca dentro do banheiro e leva tudo que tem. Então nós não saímos das nossas casas com aquela tranquilidade e nem chegamos a ela com tranquilidade. É preciso ter extremo cuidado na hora de sair para alguém não entrar naquele momento ali e te assaltar,
Da mesma forma, quando você chega em casa. Então nós temos medo do próprio ser humano. Isso que é um lobo a devorar o próprio homem, ou seja, é um absurdo do absurdo. A gente passa a ter medo do próprio ser humano. Isso de uma forma bem extravasada nos dias de hoje. Você está andando aí em plena luz do dia e é assaltado. Então nós vivemos pelo medo. Medo de quem? Do animal? Não, medo do próprio ser humano. Isso se dá por uma racionalidade. Isso se dá pela exacerbação dessa racionalidade instrumental, dessa subjetividade, desse indivíduo que se refere não mais pelos valores da religião, mas pela sua própria razão. E vai resultar nisto. Um especialista sem espírito, um homem sem coração. E de uma forma bastante extravasada pode chegar a ser esse lobo a devorar o próprio homem. Como dirá Adorno e Horkheimer, referindo-se à perda da própria essência da vida humana, que em linguagem teológica diríamos a perda da dignidade de ser criada à imagem e semelhança de Deus, ou seja, da Imago Dei, não há nenhum ser no mundo que a ciência não possa penetrar. Mas o que pode ser penetrado pela ciência não é mais ser, porque a ciência desconstrói o ser humano, coisifica o ser humano, massifica o ser humano, transforma o ser humano num objeto e não num indivíduo, numa pessoa, em alguém que tenha uma dignidade própria, que é criada à imagem e semelhança de Deus. Por tudo que produziu de mal, tendo por referencial a racionalidade instrumental, cujos meios justificam os fins, o progresso da ciência e da técnica não se deu, então, de forma paralela à humanização do indivíduo. Por isso esse progresso é questionado no século XX. Se por um lado muito se produziu em benefício do homem, por outro muitas foram as atrocidades, crises, catástrofes, retorno à barbárie. Isso tudo evidencia a irracionalidade a que chegou a própria ciência. Nada mais irracional do que as armas químicas, do que aquilo que se aplicou ali nos campos de concentração de massa, do que a bomba atômica. Então, na segunda metade do século XX, experimenta-se no Ocidente um grande vazio jamais percebido, não só psíquico, mas concreto, nítido e assustador. E aí, Jean-Paul Sartre, que é citado pela Karen Armstrong, vai dizer que o divino desapareceu da consciência humana, onde sempre estivera, deixando em seu lugar um buraco em forma de Deus. Isso para expressar esse profundo vazio existencial que muitas pessoas vivem em nossa sociedade nos dias de hoje. Karen Armstrong comenta sobre a irracionalidade da ciência, que justifica o eclipse da razão, ou seja, a afirmação defendida ali por Horkheimer, que a ciência está eclipsada. Entre 1914 e 1945, 70 milhões de pessoas sofreram morte violenta na Europa e na União Soviética. Algumas das piores atrocidades foram cometidas pelos alemães, que viviam numa das sociedades mais refinadas do continente. Não se podia mais esperar que uma educação racional impedisse a barbárie, pois o Holocausto revelou que no mesmo bairro que abrigava uma grande universidade, podia abrigar também um campo de concentração. A própria escala de genocídio nazista ou do Gulag soviético denuncia suas origens modernas. Até então, nenhuma sociedade sequer sonhara em implementar planos de extermínio tão ambiciosos. Os horrores da Segunda Guerra Mundial só terminaram com a explosão das primeiras bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Então, sobre o eclipse da razão, o que mostra esse corolário de eventos catastróficos? Que a realidade histórica desmentem aqueles que desacreditaram as formas de sacralidade e os princípios religiosos. Ora, se o reinado da ciência e da técnica surgiu com pretensões de superação da irracionalidade que era encontrada ali na religião, o que se vê é que o racional se tornou irracional. Por tudo o que produziu, a ciência e a técnica mostrou ao mundo a fragilidade de sua pretensão de dar sentido à vida no lugar da religião. E o Holocausto torna-se ícone do mal e mostra os perigos que podem resultar da morte de Deus na consciência humana, de um caminhar da humanidade sem Deus e sem a religião. Ante essa catástrofe de enormes proporções, a razão se cala, pois não tem literalmente nada a dizer, vai dizer Karen Armstrong.
Se antes se viveu o eclipse de Deus, vai dizer Martin Buber, e consequentemente o da religião, agora vive-se o eclipse da razão, afirma Horkheim. Enseja-se assim o retorno da religião, que é o fenômeno que nós estamos a analisar, que irrompe ali na década de 70. Então, por tudo que vimos nesse módulo, ao não conseguir dar sentido à vida nas pessoas, consequentemente o homem volta seu olhar novamente para a religião. Vai abrir mão ali da intelectualidade que alcançou consciência técnica e vai voltar seu olhar para a religião, mesmo que continue sendo declarada como algo irracional pela própria ciência. Como o homem não é constituído somente de razão, mas também de alma, de espírito, de coração, por ter se secularizado, experimenta o eclipse de Deus, no mais profundo de seu ser. Isso leva a um grande vazio, a uma solidão profunda, a um sentimento de abandono, sem qualquer esperança ou possibilidade de encontrar sentido para a sua vida. Desta forma, como naturalmente é propenso ao sagrado, não lhe resta outra escolha senão seguir o conselho de Max Weber, de sacrificar o seu intelecto e voltar-se para a religião. Tenham todos uma santa e abençoada semana e até a próxima.